Oi! Olá! Oi, Ana! Ah, Ah, que saudade! Que bom te ver! coisa boa, ver vocês. Oi! Que bom! Tomar o nosso chazinho juntas, então, online, virtual Sim, hoje. Isso o aí. arreguru. Então, que bom ter você conosco hoje, aqui nessa conversa, com essa mulherada gatona que tá chegando aí, né? Sim, Para né? se olhar um pouquinho de longe, né? Mas não menos próximas, né? Porque a nossa Isso. teia de amor não tem barreiras, né, Ana? É um prazer para mim e para ele, né, estar recebendo você aqui conosco para falar um pouquinho de todo o teu Giana. conhecimento. A Geta, peraí. Bah! Vai, ó. Olha só a mulherada aceitando nosso chamado e tá em peso aí conosco. Tem uma galera que a gente ama muito aí, que com certeza vão aproveitar muito a nossa troca de hoje. Então, gurias, a gente aqui do Conversando com Elas, eu e a Heloísa, convidamos a Ana Paula Andrade, que é terapeuta, que é mulher, que é esposa, que é mãe, que tem uma bagagem de conhecimento enorme, né, nos círculos do Sagrado Feminino, como facilitadora de desenvolvimento feminino, né, uma das facilitadoras e criadoras geradoras de Círculos pela Terra, que eu tive prazer, né, de participar do retiro da formação com a Ana e com a Tati, e foi, assim, um presente conhecer. Através da Ana, então, a gente conheceu o Espelho da Lua, né, que é um curso que a Ana também é mentora, e que fala um pouquinho de nós, do nosso feminino, de um jeitinho diferente, né, voltado para o conhecimento teórico, mas que traz muito do nosso subjetivo para fora, né. Então, a gente convida a Ana para que se apresente para nós. Seja bem-vinda e é contigo. Não sei se a Ilha quer falar alguma coisa. Não, eu acho que é isso, né? Eu não participei ainda dos cursos da Ana, só ouvi muito falar dela e me apaixonei pela linha de trabalho dela também. E o Conversando com Elas, né? A nossa proposta é trazer um olhar diferente para a mulher, um olhar diferente para o feminino, porque a gente está vindo aí com muitas pressões, com muitas tarefas, com muitas demandas e a gente quer dar conta de tudo. E quando a gente vê, a gente acaba deixando o nosso feminino de lado, né, em querer dar conta de tudo. Então, essa nova visão, né, de ver o feminino e de a gente se olhar também, me encantou muito. E aí, a nossa ideia, então, dessa live hoje, para divulgar o Espelho da Lua, que infelizmente não pode ser presencial, né, mas que estamos aí numa versão online na próxima semana. E aí é E um pré bem intenso hoje de noite, né, pra galera curtir. sim, saber do que se trata, né? O que é esse tal espelho da lua, Isso É, né? aí, sagrado feminino, que são né? esses arquétipos, né? O que são esses arquétipos que fazem parte desse sagrado feminino, né? Uhum. Então é todas essas versões de nós mesmas que aparecem no dia a dia, nas relações, e que às vezes nos deparamos com versões de nós mesmos que não gostamos muito, Exato. Uhum. como podemos transformá-las, né? A ideia é essa, porque é totalmente possível nós nos reinventarmos, nós nos transformarmos, né? A cada dia, desde que a gente esteja aberta, né? Disponível a isso. Isso é bem importante. Só não muda aquele que não quer, né? Exato. Então, a Ela estava falando, né, dessa questão de tantas coisas que a gente faz, né? Eu estava aqui respirando, assim, porque às vezes a gente se coloca em várias tarefas, né? Às vezes a Uhum. gente tem muitas coisas, alguns compromissos que a gente assumiu, outras são coisas que a gente se comprometeu, no entanto, não, não havia se dado conta que já havia tantos outros compromissos assumidos, né?
E aí você se depara, então, com essa quantidade de coisas para fazer. Uhum. Olha só como é que é o Assim, campo, né, Ana? Tem um comentário já ali, né, da Bárbara falando muito disso, né? De coitado do nosso feminino nessa quarentena mega intensa. Mãe, dona de casa, esposa e por aí vai. E você seguia aí respirando ainda, né? É muitos então, papéis, né? nem tinha visto. Ó, agora que eu vi aqui, que legal. É o Exato, campo. isso. Eu estava respirando aqui justamente por isso, sabe, Bárbara, que hoje foi um dia mais intenso, assim, do normal, porque eu não tenho saído quase, né, de casa nessa quarentena. Fiquei 30 dias sem sair absolutamente para nada. Daí, daqui a um pouquinho, eu disse, não, preciso dar uma voltinha também, né, porque respirar outros ares, ver pessoas, porque a gente sente falta. Embora agora com as lives a gente tem se alimentado, né, se nutrido dos olhares, né, da troca, isso é tão importante. E aí hoje eu precisei sair, e aí então, como a gente não sai todo dia, tu faz uma listinha, né, de tudo que tu tem que fazer na rua, para não ter que sair de novo. Então eu A tinha gente que vira levar os trabalhinhos tarefeira. da filha. Hã? A gente vira tarefeira do dia, né? Pois é, saiu lá com a listinha, a bolsa e a listinha. Daí tinha que levar os trabalhinhos da filha na escola, né? Aí tinha que banco, essas coisas. Enfim, que tu vai ali, tá? Tem que pegar, né, ração pra gata, aquela faltou, né? As coisas que tu vai vendo, tá? Então vai botando ali. Aí, mas aí, sabe, às vezes a lista é maior do que o tempo que tem para fazer um movimento, porque em cada loja hoje em dia que tu chega, às vezes não dá para entrar, tem que esperar, né? Fila, aquela questão de, enfim, do momento que a gente está vivendo. E, e aí eu voltei para casa, assim, porque queria ter um tempo também para me alimentar, poder tomar um chá, conversar um pouco com a família, né? Ficar um pouquinho cheirando o marido, a filha. E aí, quando eu vi, eu tava assim, ofegante. Uma porque eu vim de um monte de tarefa, outra porque essa máscara, né? A gente fica ofegante de ficar com máscara, né? Eu ia caminhando na rua e tava sentindo aquilo, nossa, gente, isso não, né? De vez em quando tem que dar uma parada em algum local que tu possa tirar e dar uma respirada, assim, porque. Então, quantas vezes na vida fora de quarentena, né, o Covid nem existia e que a gente se sentiu assim, ofegante, sufocada, sem tempo, apressada, né, com um monte de tarefa, assim, que de repente não precisava tudo aquilo para aquele dia, né, mas a gente se colocou naquela situação. Tem Uhum. algumas que a gente não pode abrir mão, enfim, mas conseguir organizar melhor o tempo, né? Porque às vezes a gente reclama muito, assim, mas se a gente for olhar, às vezes é pura falta de organização. Uhum. E aí nós já estamos falando de alguns arquétipos, Nos né? arquétipos. Né? Ou a coisa Então, de levar tudo nas costas, né? né? Então, assim, a mãe que dá conta de tudo, né? Que sempre deu e dá, ela já tem comprovado isso, que ela dá a conta. No entanto, né, tão generosa que ela vai. Ah, eu posso fazer isso também. Tu vai sair, tu pode. Alguém pergunta se tu pode fazer mais uma coisinha, né, que não estava na tua Uhum. lista. Não Ah, tava. eu faço, poxa vida, né, para ele não sair. Então, assim, a gente tem que estar atento a esses detalhezinhos, né, de cada arquétipo. E quem nos ajuda a organizar, né, isso sim, não ceder tanto pelo emocional, né, ficar com peninha, essa coisa do coitadinho que a gente ouve muito dos antigos, assim, né, a gente brinca Uhum. com a minha avó quando ela vem aqui em casa, que a gente ouve muito isso, né, ai, coitadinho, a gente brinca com ela, assim, né, porque a gente acaba pegando isso, né? Sem avaliar o que significa a palavra, sem avaliar esse olhar. Será mesmo que o outro é um coitado, né? É puro vício de linguagem e vício de olhar,
né? Uhum. E, e aí quem ajuda a organizar é esse arquétipo dentro da nossa psique, que é a Atenas, né? Que é esse arquétipo mais racional. No entanto, ela também tem uma agenda cheia, porque Uhum. ela é uma fazedora. Então, nós temos que cuidar, ter atenção a isso, porque a gente está falando de um arquétipo, por exemplo, mas ele tem a luz e a sombra. Tem um lado positivo dele que nos ajuda, né? Uhum. Mas tem um outro lado que a gente tem que estar atento. Que, inclusive, às vezes ela enche a agenda das outras pessoas de coisas, né? E Dos esquece filhos, por dela. exemplo. Ela já Uhum. tá cheia de tarefa, então, tipo assim, não dá nem tempo de ter filho, né? Eu comentei numa live da maternidade com a Lu Furquim, que às vezes a mulher quer engravidar, mas não consegue, e já fez todos os tratamentos, já exames, está tudo ok, e não consegue. E aí, às vezes eu pergunto, tem espaço na tua agenda para um filho? Daí ela vai se dar conta que realmente, onde é que se encaixaria um filho naquela rotina, né, do Uhum. dia a dia? Então, inconscientemente, às vezes a mulher não se deixa ser fecundada por isso, porque ela Uhum. tem consciência, ela sabe que uma criança precisa de atenção, ela é uma mulher inteligente e ela imagina, né, que vai ter que fazer mudanças. E às vezes ela não Uhum. está disposta às mudanças, né? Só que Quando as vem para consciência, né, ela tem que estar disposta a escolher, mudar, né? abrir mão, às vezes vai ter que, um arquétipo vai ter que ceder espaço para outro, Pro outro. né? E também de admitir que essa sombra que a gente tem, né, dos arquétipos, e arquétipos são simbolismos, né, da nossa psique, e que estão todos dentro de nós, apesar da gente tratar de figuras mitológicas, né, no caso das deusas que a gente está trazendo hoje, elas estão todas dentro de nós. Historicamente, nós somos um conjunto do coletivo nosso ancestral, de todas essas mulheres. Então, mitologicamente, a gente traz esses arquétipos com os nomes de deusas, mas a nossa psique ocupa todos esses lugares. E às vezes a gente fica na sombra desses lugares. E não é feio admitir que a gente também falha de vez em quando, né? É E humano, às né? vezes é. Oi? Tem um Isso é delay. humano, né? Claro, e é bem natural que isso aconteça. Na verdade, a gente propõe o estudo por isso, né? Porque como tem uma naturalidade nisso, né? Que é pura memória ancestral, né? E a gente precisa vestir alguns papéis, né? Estamos aqui nos relacionando, estamos numa sociedade, então que nos pede também, né? Algumas coisas e a gente responde a isso. E que forma que eu vou responder a isso? Aí você busca uma forma, né? No inconsciente coletivo, uma memória ancestral. Bom, esta forma eu conheço. Eu vou me vestir disso, vou ser assim, né? Por quê? Porque é um registro, é um imprint, assim, você viu, você presenciou, você escutou, você leu, você soube, e ainda inconscientemente buscou, né, nesse registro. E só que às vezes esse modelo já está um pouco, não é ultrapassado, seria a palavra, né? Mas nós já caminhamos a um ponto que já nos é possível ter liberdade para fazer algumas mudanças, né? Talvez a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó não tenha tido essa liberdade. E por isso essas experiências se repetiram muitas vezes da mesma forma, né? Por uma padrão cultural da época. Mas nós estamos numa outra época. A questão é que às vezes nós estamos repetindo papéis de uma época passada, né? Porque isso ficou tão registrado, né? Que é difícil de mudar. Quando a gente vê, a gente está fazendo daquela forma e nem se questiona, só se sente desconfortável, fica triste, Uhum. feliz, não consegue sair daquele espaço e ir para outro, né? Se realizar em várias áreas da sua vida, não consegue.
Falta, parece que uma força para ir. A gente se atravanca naquela força, né? Estática. A gente fica atravancado na força estática como uma coisa imutável, como a gente não pode mais nada na vida além desse lugar, né? É bem delicado, assim, porque mudar exige também você desagradar o outro. Porque assim como você está dentro de um padrão antigo, o outro também está. Aí você muda, isso é muito estranho. Você é uma estranha naquelas relações, naquele meio. Então, às vezes, a gente fica no mesmo padrão por uma questão de pertencimento, né, para ser aceita, e outra porque não consegue lidar com o desagrado do outro, ou a crítica, né? Que vai ter sempre, gente. Vai ter. Eu até ia dizer que muitas vezes a mulher tem consciência do que ela quer ou da mudança que ela tem que fazer, mas ela fica pensando sobre o que os outros vão dizer, né? O que os outros vão dizer, que tipo de mãe eu sou se eu optar por isso e não aquilo, que tipo de esposa eu sou, que tipo de mulher, né? E isso acaba impedindo ela de ficar no lugar e de ir para o lugar que ela quer, né? E esse tipo, né? Quando a gente pergunta quando a gente fica preocupada com o outro pensando sobre isso, que tipo de esposa eu sou? Pois então fica a pergunta, que tipo de esposa você é? Que tipo de mãe você é? Você sabe que tipo você é? Né? Porque daqui a um pouco assim, você tá dentro de um tipo, né? Que estabeleceram que é o ideal, mas ideal para quem? Né? É verdade. Você, como é que está nesse papel? Porque quem está vivendo ele é você, não é o outro. Óbvio que tu te relaciona com um homem ou uma mulher quando tu é esposa, né? Uma relação, independente de gênero. E claro que envolve uma outra pessoa ali. No entanto, um relacionamento, penso que nós estamos para nos ajudarmos um ao outro a ser a sua verdadeira identidade. Né? Quando a gente se veste de algo que a gente não é para agradar o outro, já uma mentira, um engano, uma relação, né, Já não é mais um em algo relacionamento, né? que não é respeitoso, algo que não é respeitoso, né? Então, a nossa tarefa é iluminar, né, um ao outro. Por isso, às vezes, os conflitos acontecem, né? Quando o outro espelha uma sombra, quando o outro fala algo de você, que você briga, que você fica chateado, que você fica magoada, tá iluminando algo que você até então não tinha parado para olhar. E não é nada fora, é aí dentro. Né? E aí começa, e se a gente está aberto, sim, começa esse processo de autoinvestigação, né? De autoobservação. Sempre voltar esse olhar para dentro e se perguntar quem é esta que se incomoda, né? Quem é essa que se sente ferida? Quem é essa que não se sente olhada? Quem é essa que se sente menosprezada, né? Porque existe aí memórias ou essa sombra do arquétipo. E que desconstrói muito a nossa vida, né, Ana? Porque às vezes internamente a gente tem vontade de ser diferente, de fazer coisas diferentes. Sempre falo, né? Eu gosto muito da frase que a gente tratava lá no Geradores, ocupar o nosso lugar no mundo, né? A gente às vezes até sabe qual que é o nosso lugar ou o nosso desejo, mas sair do lugar lá de aceitar as coisas como elas são e passar de fase do arquétipo, né? Deixar a sombra de um iluminada para ir para o próximo, também é uma questão de autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele não é sempre fácil. Principalmente para dar o start, para virar a chave, que temos que sair desse lugar para ir para o próximo, às vezes é dolorido, né?
E aí é difícil para nós aceitar e a gente quer convencer o outro, né, da nossa mudança ou da nossa necessidade de mudar. E a necessidade é interna, né? Vem de nós, não é mudar pelo outro, é mudar pela gente, né? A gente pode pedir ajuda para isso, sabe? A questão é essa, a gente tem que superar, às vezes, um orgulho muito enorme, sabe? Principalmente diante do masculino, né? E às vezes a gente até identifica um aspecto sombrio, né, do feminino, mas sabe, daí vem o arquétipo, né, de uma delas. A gente vai estudar as 7, né, no espelho da lua, elas têm nomezinhos. E para facilitar, para identificar, né? Mas pode ser qualquer nome, você pode dar qualquer nome para esse conjunto, né, de características que você encontrar dentro de você, né? Mas a gente vai trazer a mitologia grega, com o nome de deusas gregas, que facilita muito nesse processo de identificação e posteriormente desidentificação, né? Porque o propósito do trabalho, ao menos que eu ofereço, sim, é que a gente, uma hora, possa se desidentificar de todas elas e, e perceber, né, esse eu maior, né, independente de arquétipo, além de memória ancestral, quem é você? Uhum. No entanto, eu vejo, sim, e aí eu compartilho algo, porque foi a minha caminhada foi dessa forma, né? Eu vejo que esse estudo nos ajuda muito nesse passo a passo, nessa ordenação, essa organização, sabe? Essa dissolução, né? Dissolução do ego, assim, não é que o ego vai sumir, né? Mas algumas coisas vão se dissolver. E ele vai, então, estar alinhado com o self, com a tua essência, com a tua alma. A questão é que, hoje em dia, muitos de nós estamos, às vezes, numa grande confusão, assim, porque este ego se sobrepõe a essa essência, né? É como se o imperador desse como primeiro-ministro desse um golpe de Estado no imperador, sabe? A briga é Então, dos grandes ali, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso, assim, devagarinho, e às vezes a gente precisa pedir ajuda. Quando a gente identifica, assim, algo que tá difícil de mudar, eu mesmo faço isso, assim, e isso surge tão claro nas nossas discussões de relacionamento, nas tal DR, né? Que um fica apontando o ponto do outro, entende? E aí a gente fica chateado, magoado, fica irritado, briga, porque o outro está te mostrando. Mas não seria melhor você dizer, de fato, em vez de ficar daí arranjando mais coisas para apontar do outro? Então pega uma dessas e olha se é mesmo, seja franca e verdadeira. De fato, é verdade. Eu não tenho conseguido mudar isso. Você pode me ajudar? Quando eu fizer isso de novo, você pode me sinalizar? Só que assim, não fala do jeito, porque às vezes o que nos incomoda é isso, é o jeito que o outro fala. O Não jeito. fala do jeito, daquele jeito que isso me incomoda, isso toca num ponto que eu ainda não trabalhei e eu tô precisando olhar para muitas coisas. É Eu como realmente eu estou me disposta a sinto, isso. né? E não como ele, que Isso, ele é fala culpado isso, da forma que eu me sinto, né? O que ele, não e é o que pensa ele bem, diz, é como eu me sinto. imagina a pessoa do outro lado escutando isso, né? Às vezes tu até meio que desestabiliza a pessoa, assim, porque é um choque, às vezes também, é uma nova, entende? Não é uma reação, não é aquela reação que você sempre tinha, né? É uma nova reação ou uma, uma nova ação, né? Uma nova atitude que surpreende o outro. Para que a gente vai continuar brigando? Não faz mais sentido. Ok, você está me pedindo ajuda. Aí ele vai parar e vai pensar se pode te ajudar. Daqui um pouco também, as primeiras vezes que ele for te dizer,
ele também não vai conseguir sinalizar do jeito que você quer, mas ele já vai começar a se observar. É o start, Se né? observa, quando a gente se observa, a gente estimula o outro a fazer o mesmo, né? É aquela história, assim, ninguém muda o outro, né? A gente muda e tudo muda à nossa volta. E tudo muda ao nosso redor, né? Então, o segredo é sempre a gente. É sempre a gente, nunca o outro, né? É difícil, às vezes, aceitar isso, mas é sempre a gente, né? O detalhe é a gente acertar o botãozinho, né? Que liga a gente e começar a olhar para nós e parar de olhar para o outro, né? É isso aí, esse é o exercício, né? Que precisa se tornar um hábito. E hábito a gente cria assim, faz uma vez no dia, depois faz 2 vezes no dia, né? Devagarinho para criar um hábito. Né? Agora, quando já tiver um número X de vezes que você fez o mesmo movimento, isso daqui a um pouco se torna algo natural. Você já nem sabe mais como era fazer diferente disso, sabe? Como é que era antes? Como é que eu fazia antes? Né? Tem uma... Tem uma contribuição ali da Mayara, psicóloga, e ela diz que o quanto, por vezes, acabamos por também sermos reprodutores desses arquétipos, né? Enquanto potência de mulher que somos, podemos nos treinar para que esses papéis estáticos venham para a consciência. É um exercício de trazer mesmo para a consciência e olhar para eles. Como diz um amigo meu, ele diz item por item, né? Vamos olhar item por item. Sabe que eu tô bem feliz de fazer um adendo aqui na live, que tem alguns homens acessando, tem a Rayara entrando, Anderson. Bem legal, porque estudar arquétipos e olhar para o feminino, essa energia masculina e feminina tá dentro de nós, enquanto seres humanos, né? Homens e mulheres. E quanto mais pessoas acessamos com esse olhar do carinho para as energias masculina e feminina, mais reverbera internamente dentro de cada um esses arquétipos, né? Sim, isso é ótimo. É legal porque que os homens acabam também identificando, quando conhecem os arquétipos, conseguem identificar nas mulheres da sua vida, das suas relações, né? Consegue compreender um pouco algumas ações, alguns movimentos. Da mesma forma, nós, enquanto mulheres, conhecer também os arquétipos masculinos é interessante por isso. Mas também identificar essas características do seu feminino interno é bacana, porque às vezes você reprime um movimento porque acha que isso não é coisa de homem, né? No entanto, não é coisa de homem, porque dentro desse conceito de homem, né, de uma sociedade machista ou que te impôs um modelo de masculinidade que nem você mesmo está confortável dentro dele. Dentro dele. E que muitos homens não conseguem sair, né, desse padrão cultural estabelecido desde a infância, porque não encontra outro, porque não sabe como é ser um homem diferente disso, né? E aí qualquer movimento que faça, que vá percebendo que você é um ser inteiro, né? Então vai dançando com esse masculino e esse feminino, e isso é ser homem, independente de gênero, homem, identidade de gênero, né? Mas isso é ser indivíduo, é ser humano, né? Que tanto uma mulher que pode sair para trabalhar, para buscar o sustento, e o seu companheiro ficar cuidando dos filhos, que hoje a gente vê, acontece muito. Ela não é chamada de qualquer outra coisa que não seja mulher. Agora, se o homem, às vezes, né, invertendo, faz algo que para a sociedade é coisa de mulher, né? Desde pequeno eles dizem, isso é coisa de mulherzinha. Então, isso refreia. Assim como nós reprimimos alguns arquétipos na nossa psique, devido a ter escutado algumas coisas na nossa infância,
na nossa adolescência, então às vezes a gente não consegue sair de determinados arquétipos, né? Ou não consegue integrar todos, porque sempre tem um ou dois assim, escondido no fundo da gaveta, como uma vez uma irmã falou no círculo para mim, nossa, minha Afrodite está lá no fundo da gaveta, onde fica, sabe? Aquela peça que você não pode usar, assim, sabe? Não quero nem tomar conhecimento que eu tenho ela. Né? E quando a gente descobre que tem, quando a gente se depara, assim, né, tem testezinho que a gente faz, assim, e vai vendo que tem coisas que você gosta, né, e que você não faz com medo do julgamento, com medo do olhar do outro, que os outros vão pensar. E aí a gente vê que tem um arquétipo aí. Você está vestindo um outro, porque o que você é, você não pode ser. Você precisa vestir alguma coisa para ser alguém, para ser alguma coisa, né? Menos o que Então a gente você é, né? vai buscando modelos, a gente vai buscando referências, a gente vai se moldando para agradar, né? E mesmo quando a gente descobre determinado arquétipo que a gente gosta e gostaria de ser ele, às vezes a gente sente vergonha, né, Ana? Ou se assusta. Eu, quando acessei alguns arquétipos meus, assim, eu sou assim. E aí, meu Deus, como que é eu me mostrar dessa forma, né? E o meu dedo, né, apontado para mim, foi enquanto eu descobri ele dentro de mim e eu aceitei, porque é diferente a teoria do sentir, né? Quando eu acessei ele, mesmo assim eu demorei um tempo para assumir alguns arquétipos e bah, eu sou assim, e deu, e eu gosto de ser assim. Então não eram os outros que não aceitavam esse arquétipo meu, era eu que não sabia lidar com ele e deixei ele lá no fundo da gaveta, né? Mesmo já sabendo que ele tava, né? Sim, isso se chama amadurecimento, né? Você caminhou, chegou num ponto que alcançou uma maturidade que já pôde sustentar o seu não e o seu sim, né? Quando eu quero dizer não, eu digo não, quando eu quero dizer sim, eu digo sim, né? Isso é maturidade. Então, a questão é que, às vezes, nós estamos ainda no ego infantil, né? Ou no ego adolescente, e estamos agindo, ou respondendo, ou reagindo de uma forma ainda infantil ou adolescente. E a gente vai ver esse aspecto em alguns arquétipos, né? Então, esta que não gosta de desagradar, que quer sempre ser a boazinha, ou que quer ser aceita, né? Ela tem um nomezinho lá na mitologia, né? Nesse estudo que a gente vai fazer. Então, aí a gente vai vendo, sim, as situações da nossa vida, né? Da nossa jornada de alma, assim, que nos levaram a proceder dessa forma. O que eu estou buscando? Do que eu sinto falta? Para onde eu olho? O que eu espero ainda deste lugar para onde eu olho, né? E aí tu vai se dando conta assim que, opa, peraí, mas eu estou olhando para algo ou para alguém que não está olhando para mim e que não tem condições de olhar para mim, porque está olhando uma outra direção. Aí tu começa a olhar, sabe, como um ser adulto que observa um movimento, observa algo, uma cena, um cenário. Então, isso é legal, né? Da mão que ajuda, né? Seja um terapeuta, um irmão mais velho, né? Uma pessoa que já teve as suas travessias e que pode, então, dar a mão e te ajudar, né? Nas tuas travessias, né? Agora, ninguém vai te pegar no colo, ninguém vai dar o passo por ti. O máximo que a gente pode fazer é te convidar a ser esse observador, né? A se distanciar um pouco da cena, da situação. Porque às vezes tudo que a gente precisa fazer no momento de conflito é se recolher. No momento de briga é silenciar. Sabe? É o melhor que a gente pode fazer. Para que, de fato, você possa surgir na sua frente o próximo passo.
né? Sempre o melhor é se recolher. E se afastar, né? Se eu tô aqui, mas eu tô com uma situação, porque às vezes, né, já aconteceu, tá? Já se deu o episódio, mas eu tenho que resolver isso. O que eu faço? Eu falo, não falo? O que que eu falo? Porque, né, o que eu falei não foi legal. E, puxa, acho que não, eu podia ter agido de outra forma. Então, a partir de agora, qual é o melhor passo? Se a gente ficar olhando para trás e remoendo o que aconteceu, já aconteceu, já foi, né? Agora, daqui para frente, o que que eu posso fazer, né, de forma que isso não se repita? É Se eu precisar... autorresponsabilidade, né, Ana? Se responsabilizar, total. responsabilizar por nossas ações. Bom, não deu certo, eu não preciso né? Isso é adulto. Tipo, tá, sou eu, então. Fiz mesmo e agora eu fiz o quê? Bater na mesma tecla não vai ajudar, a situação não vai mudar, mas eu posso olhar diferente para ela. Autoresponsabilidade, né? E muitas vezes eu acho que é só a gente aceitar, porque quando a gente silencia, né, e a gente volta pra gente, a gente vai se dar conta também de qual é o sentimento que está mais marcante. E quando a gente vê qual é o sentimento que está mais em nós, a gente vê, na verdade, que é a necessidade nossa, né? Então, se eu estou brigando porque eu queria mais atenção, na verdade, a necessidade é minha de atenção. E aí, por que que eu estou carente? Né? E por que eu estou exigindo do outro e não de mim, né? Porque então é eu que tenho que me cuidar, eu que tenho que fazer isso. Né? É sempre a gente que tem que tomar uma postura ativa, né? E fazer algo. E se você quer, né, esse cuidado, se quer receber esse cuidado do outro, pergunte se é possível para ele, né? Olha, estou me sentindo assim, será que é possível você agir assim, ou me fazer um chá? E aí, assim, entender que você está perguntando e que você vai receber uma resposta, sabe? E é a resposta do outro, não é a sua, né? Eu queria que ele dissesse sim, mas ele disse não. Ok, não é não, e tá tudo bem. Eis a questão, né? Como é para você receber um não? Não. Uhum. E achar que tá tudo bem. Você só vai saber entregar o seu não com responsabilidade e sustentar esse seu não quando você respeitar o não do outro também. Sem se magoar, sem se melindrar, sem se fazer de vítima, né? Enquanto você estiver fazendo isso, você provavelmente observa aí se você está conseguindo sustentar os seus nãos. Porque, é claro, se você se vitimiza quando recebe um não, se você se melindra quando recebe um não, provavelmente você tem medo que o outro se sinta assim também se você der o seu não. E aí você não dá não pra ninguém. Você não faz, exato. Você não sabe dizer não. A não resposta eu já tenho, né? Então vamos tentar a resposta, mas a gente não arrisca, né? É bem maluco, mas é a realidade, né? Com medo que o outro vá sentir o que você já sentiu. Aí isso é um arquétipo também, que é a cuidadora, né? A superprotetora, a que cuida de todo mundo, a que ultrapassa os seus próprios limites para que o outro esteja bem, né? Então, nós vamos identificando, assim, né, nesse estudo, essas características dos arquétipos e onde estão esses aspectos que precisam ser modificados ou melhorados ou acolhidos, né? Porque às vezes também é uma parte que a gente não aceita, que a gente é assim, ou que a mãe é assim, ou que a avó é assim, ou que o marido é assim. Mas às vezes a gente está vendo o outro fazer determinado movimento que te desagrada. No entanto, se tu vai investigar em alguma outra área, setor, ou em uma outra cenário, você faz também. Só muda a roupa, sabe? Os personagens, né? O cenário, como eu digo, as peças da sala, mas isso está aí. Porque se você está enxergando no outro, e se isso ainda está te incomodando, porque ainda está aí. Ou tem algum sentimento que aquela atitude do outro te traz para ser olhado, né?
Porque às vezes eu brinco, ai, mas eu não sou, eu não, né? Eu falava muito isso antes dos processos, né? Desse chicotear, a gente fica, né, se castigando. Mas eu não sou igual a outra pessoa, por que que me incomoda tanto? Mas por que que a atitude dela me traz um sentimento? Eu comecei a olhar no sentimento que me trazia. Não era o que a outra pessoa fazia, era o sentimento que me causava. E aí é difícil admitir que, bom, de novo, sou eu, né? Tá em mim isso. Então, se me incomoda, eu preciso olhar pra mim e não mudar o outro, né? Porque não vai mudar. E é Sim. difícil, né? Porque assim, às vezes já tu faz todo um trabalho para passar, né? Vamos dizer, olhar para a luz ou mudar o arquétipo, né? Olhar mais para o arquétipo que você gostaria de ser, enfim. Mas aí tu tá ali 2, 3 meses muito bem, né? Vivendo tranquila. E do nada vem uma situação e te leva 3, 4 passos para trás, né? E aí muitas vezes a gente se perde nesse passo como se a gente não pudesse voltar de vez em quando e sentir essa sensação, ficar triste com aquilo de novo, né? E aí muitas vezes a gente não se permite viver isso, mas a gente brinca que a dor não sai de uma vez só, né? Ela sai em pedacinhos, então E ainda volta de vez em quando a lembrar, né? isso aí. Eu não consigo ver assim que a gente volte para trás, sabe? Eu acho que a gente sempre caminha um pouco mais, a questão é que às vezes a gente para num ponto, né? Aí parece que a gente está retrocedendo, mas Mas não não tá. tem, você já ali conseguiu ver várias coisas, você só não está conseguindo ainda mudar, e às vezes o que a gente precisa é ter paciência com a gente mesmo, né? Que nem uma criança que está aprendendo sobre algo e que ela erra, né? Ela vai aprendeu a fazer a letrinha B, só que ela ainda faz o B invertido, né? E aí a mamãe vai lá e fala, mas filha, o B está invertido, você fez errado de novo, sabe? Só que tem outra mãe que de repente vai brigar, outra mãe que vai exigir, né? Tem o pai que vai bater. Então tem que ver como é que está esse pai e essa mãe dentro de você, Dentro da gente. né? Uhum. Porque e aí você lembrar disso para você mesma, né? Olha, eu estou aprendendo. Então, às vezes o desafio é esse, é desenvolver generosidade consigo mesmo. Que dos outros você aceita as desculpas, você aceita que o outro errou e que, sabe? E aí ainda você faz pelo outro, você ajuda. Agora, para voltar essa ajuda para você mesma, né? Você se autoajudar, às vezes é tão difícil, né? Você é muito mais simples, muito mais fácil para você se autocriticar, se autopunir, se autojulgar, do que se autocuidar, né? É interessante isso, né? Parece que soa como um egoísmo, né? Quando a gente começa a se olhar e fazer um pouquinho pela gente, a Tem um culpa fica carrasco tão interno. grande que vira egoísmo, parece. E aí a gente até faz um movimento, gosta, acessa, mas não vai mais porque descobriu um lugar que é bom. E aí a gente também acessa aquela criança que não estava acostumada com o que era bom, né? Às vezes, ou era bom e não tinha coragem de pedir mais, alguma coisa nesse sentido. E aí tu pensa, bah, tá muito confortável aqui, então vai mudar. A gente já fica pensando, é tão bom que vai acabar. E a gente vai lá e acaba mais rápido do que devia, com medo de acabar, né? A gente não É, curte o nosso próprio autocuidado, né? sim, sim. Eu tive que ter muitas conversas, assim, internas, né, comigo mesmo, assim, muitos diálogos, sentar muitas vezes para conversar com esses arquétipos. Então, é isso que uma das coisas que a gente estimula, né, nesse curso e conversa sobre, e que eu conto como eu fiz, né, como funcionou comigo. É isso que eu me baseei numa obra, né, a parte teórica, no entanto, eu trago todo um conteúdo vivencial, né, um caminho caminhado, que foi como eu percorri e investigando e conhecendo esses arquétipos e até me desidentificar, né, deles e ser essa deusa que eu sou, né? Não tem um nome, isso é daquela, isso é daquela outra. Não, agora está tudo integrado, essa sou eu me conheço, eu sei qual é o meu lugar,
né? Eu sei o que me faz bem, o que me causa mal, o que me desconforta, o que me traz conforto, onde eu encontro conforto. Inclusive, eu sei reconhecer quando eu estou demais nessa zona de conforto. E aí eu posso usar um arquétipo para me tirar dali. Então, eis a questão. Não são mais os arquétipos que te dominam, entende? Você é que é a líder. Uhum. A gente é donas do nosso próprio caminho, né? Tu tá falando do arquétipo, né? A Janine trouxe ali meta de vida, né? Não é os arquétipos que nos dominam, é a gente que decide quando um vem e o outro vai, né? Seria Isso. pra nós, assim, né? A cura, eu digo, de muitas coisas. Eu não sei, Ana, se tu pode trazer um pouquinho, uma breve significação, assim, de cada uma das deusas, assim, citar o nome e uma definição para as gurias clarear assim, um pouquinho o que é esse arquétipo, daqui a pouco interfere, né? Porque daí elas vão acompanhando, tipo, as gurias poder dizer, bah, então hoje elas vão se auto descobrindo, identificando mais Deméter, mais Atena. Um resuminho de cada uma, tu consegue trazer para nós, assim? Tipo um bate-volta, assim? Cada uma. É. Eu não dá para falar muito sobre cada uma, né? Eu Não, posso mas tem uma falar assim, frasezinha que você definiria, por é, exemplo, para elas se identificarem, assim, bah, isso aí tem em mim, não tem? tá. Então, a gente estuda 7 arquétipos, né? Então, tem a Estia, né? Que é essa guardiã do fogo, guardiã deste fogo do lar, que ela vai ter determinadas características, né? E vai ter luz e sombra, tá? Mas de todas as 7 que a gente estuda, é a que menos se envolve com conflitos de ego. Aí, então a Estia a gente sempre fala assim, todo mundo tem uma casa, mas nem todo mundo tem um lar, né? E quem transforma essa casa num lar seria a Estia, né? Ou esse aspecto do feminino que transforma uma casa no lar. E aí a gente vai estudar como é que ela é. E também tem aí essa característica dela que por ela fica sempre dentro de casa. Precisa de uma outra ou de arquétipos masculinos para convidar ela a sair de dentro desse lar, né? Temos Deméter, né, que é o arquétipo da mãe, nós estudamos. E aí a gente estava falando um pouco dela já, né? Esse arquétipo tão generoso que acaba fazendo tudo para os outros, né? Tem dificuldade de dar o não. O arquétipo da filha, que é a Perséfone, esses dois arquétipos, então, Deméter e Perséfone, eles têm um vínculo muito grande, e esse é um dos desafios da mulher que tem o arquétipo de Perséfone, conseguir crescer, né? Conseguir se desligar da mãe. E aí a gente falou alguma questão dela querer agradar, esse é um aspecto, quando eu falei, era sobre ela, né? Ter essa dificuldade em ser ela mesma, porque a opinião do outro é muito importante. Então, esta mulher, eu sempre digo, ela precisa aprender a dizer você para mim é problema seu. Precisa aprender. Anota aí. A gente precisa aprender Hashtag você pra mim é problema seu. Mentalmente, gente, mentalmente, tá? Não precisa criar brigas e tal, mas aprender a dizer, porque às vezes você vai se incomodar com alguma coisa. Ao invés de fazer aquilo que o outro espera que você faça, porque isso vai agradar ao outro, mas não é algo que te agrada, aí você lembra dessa frase, né? Você, para mim, é problema seu. Então, o outro tem que se resolver com esse sentimento, essa sensação, enfim, as emoções dele, né? Então, sair desse papel da menina boazinha. Então, é um desafio da Perséfone.